que o Espírito Santo ele entre na nossa vida para nos ajudar, nos encher de unção, de poder, de grandeza, de paz e de alegria. Que o Espírito Santo ilumine de grandeza. Hoje, dia de libertação espiritual. Gente, abre os olhos, escuta a pregação. A pregação está sendo altamente nível altíssimo para aqueles que não conhecem a Bíblia. Olha quando ele diz assim: a igreja pentecostal, a voz de Deus que liberta, o presidente apóstolo Fernando Antônio Paes Acioli e a bispa Simone Cordeiro de Farias, a vice-presidente. Somos pernambucanos, ela de Serra Talhada e eu de Garanhuns. Quando ele diz assim: prática da oração por todos os homens, um só mediador. Capítulo 2. Se usa a prática de súplicas, oração, intercessão, ação de graça em favor de todos os homens. Olha, presta atenção. Preste atenção. Foi o que a Bíblia disse hoje. Foi o que o Evangelho disse hoje. Não se deve ir nas casas e não tenha quem? A obediência ao Evangelho. O que ele diz? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivemos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que nós sejamos salvos e chegue no plano de quê? De conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, é Cristo Jesus e o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todo o testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Para isto fui designado, olha, para isto fui designado pregar e apóstolo, a fim a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Preste atenção no capítulo 7, para vocês entenderem o que eu sou, viu? Preste atenção. Para isso fui designado eu, pregador e apóstolo, a fim a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Olha aí o que eu sou. Vou repetir novamente para vocês entenderem. Para isto fui designado eu, pregar e apóstolo, sou apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios e na fé e na verdade. Procedi
conveniente no culto público. Quero, portanto, que os varões orem em todos os lugares. Em todos o quê? Lugares. Levantando-se as mãos, santa, ira a si, ânimo, cidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se atrevia com modestas, olha aí o que eles estão fazendo errado nas igrejas. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ativiem com modéstias, não é com aquele luxo que fazem, não. E bom senso, não com cabeleira, não com cabeleiro frisado e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Olha aí. Será se vocês estão errados, crente? Vocês, crente, que estão indo para as igrejas fazer um desfile de moda, cada uma mais bonita do que a outra, tá certo? É luxúria. Olha o que ele diz aqui. Eu vou repetir o capítulo 9, viu? Que eu bato contra isso. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ativiam com com modéstia, de bom senso, não com cabelos frasadas e com ouro ou pedras ou vestuário dispendioso. Porém, com boas obras, como é própria às mulheres que professa ser piedosa. A mulher aprenda em silêncio com toda a suplicação. Não permito que a mulher ensine em exerça autoridades de homem. Esteja, porém, em silêncio. Esteja o quê? Em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quer dizer, a mulher não foi quem traiu, quem iludiu Adão, não. Olha aqui o que ele diz, ó. Então não foi iludida, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanece em fé e amor e santificação com bom senso. A qualificação dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra se alguém espera ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, como Simone será irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sobre nobre, hospedaleiro, apto para ensinar, não dando
ao vinho, não violento, porém cortando inimigo de contendas e não avarentando. E governe bem a própria casa, criando filhos sobre disciplina, com todas o respeito. Tá vendo aí? Que nós temos que criar os filhos da gente com o quê? Com disciplina e respeito. Pois se alguém não saber governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja míofito, para não suceder que se desobedeça e incorra na condição do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de que não caia no opróprio e no laço do diabo. Olha aí, minha gente. Quantas pessoas aí tá caindo em quê? No laço de quem, Júnior? De Satanás. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que seja respeitável de uma só palavra, não inclinando-se a muitos vinhos, não cobiçar de sodita ganancia, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Graças a Deus, eu tenho isso em nome de Jesus. Minha consciência é limpa. Também seja estes, primeiramente, experimentados e se mostrarem irrepreensível exercência o dia contamado. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas repreensíveis, não maldicentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher. Diácono. Governe bem seus filhos, a própria casa. Pois os que despenderam bem a diácono alcançaram para si mesmo, junto, preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Nós vamos muito adiante hoje, em nome de quem? De Jesus. Estão ouvindo, meus ouvintes, o que é a igreja, como é a Bíblia? Vocês nunca viram isso e nunca iam ver nunca. Porque ninguém tem a coragem de pregar o evangelho direto. Vocês iam passar, só ver as histórias. A igreja de Deus, coluna é baluarte da verdade, o grande mistério da piedade. A casa de Deus tem que se trabalhar com o quê? Com a verdade. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de que se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus viva, coluna e baluarte da verdade. Vidente, olha aí, que eles dizem que é vidente,
é de Satanás. Olha aí a mentira desses pastores sem vergonha que estão pregando aí mentiras. O que eles dizem? Quem evidentemente grande é o ministério da piedade. Tá vendo, dona Simone? Que é evidentemente. Videncimente. Quer dizer, a pessoa com você é vidente. Você vê as coisas. Você percebe as coisas. Júnior é vidente. O irmão cantor aqui é vidente. O irmão, o compadre, é vidente. Tá vendo aí, meu compadre? Fui justificado em espírito, ó. Aqui não está falando Espírito Santo, não. Aqui está falando em espírito. Fui justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo, recebido na glória. Apostócia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma, o Espírito, aqui está falando do Espírito Santo, que é com letra maiúscula, afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão de fé, por obedecerem o Espírito. Olha aí, a obedecer o quê? O Espírito. Aqui não está falando em Espírito Santo, não. Está falando em Espírito, que você nas igrejas condena, diz que é espírito mau. A Bíblia diz que aquele Espírito que fala de Deus é Espírito de luz. Aqueles que falam que Jesus é Filho de Deus, é de luz. Enganadores e ensinado do diabo. Quer dizer, aqueles que não falam, que aquele Espírito que não fala que Jesus é Filho de Deus, ele é o quê? Enganadores. Pela a hipocrisia dos que falam mentira, dos que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebido com ação de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Por tudo que Deus criou é bom, recebendo com ação de graça, nada recusável. Nada o quê? Recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração santificado. Quer dizer, nós aqui estamos pregando para vocês coisas que vocês nunca ouviram. É o livro de Timóteo. É o livro de Timóteo. Estamos no capítulo 4. Já estamos terminando. Só falta 2 capítulos para terminar o livro de Timóteo. Timóteo, agora vai para Timóteo, segunda epístola de Paulo. Aqui estamos na primeira epístola. Exaltação e fidelidade e a diligência no ministério. Expondo-se estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Está vendo aí? Vocês estão vendo que eu estou sendo o quê?